Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 9 de junho de 2023, estamos chegando em nome da Mais Ágil com as notícias do Vasco no Boletim AV dessa sexta-feira, dia em que o Vasco estará viajando para Porto Alegre para o desafio domingo no Gigante da Beira-Rio contra o Internacional de Porto Alegre. Jogo dificílimo, jogo importante, podendo ser um divisor de águas para esse momento tão turbulento, tão nebuloso do Vasco da Gama, vindo de uma derrota acachapante para o Flamengo por 4-1. Como o Vasco se prepara, como o Vasco estará seguindo para a capital gaúcha, a gente vai contar já já. Mas antes, o recado da Mais Ágil, a Mais Ágil que pode fazer você, por exemplo, ser feliz na segunda-feira no Dia dos Namorados. Dá aquele vale pro seu namorado ou sua namorada e confia na Mais Ágil. Vê se o dinheiro do seu fundo de garantia está depositado. Entre em contato com eles, o telefone está aparecendo aí. E eles dão o retorno para você com dinheiro na sua conta em menos de 24 horas. Eles têm expertise para isso. Fazem isso sem problema nenhum. Mais Ágil, que vai ajudar você não só no Dia dos Namorados, mas em outras datas, em outras ocasiões, para dar entrada naquela viagem, dar a entrada naquele carro, poder comprar um presente para alguém, pagar uma dívida. Mais Ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos. O time treinou hoje pela manhã, você está vendo fotos aí do Daniel Ramalho, o craque da fotografia do Clube de Regatas Vasco da Gama, treinando no CT Moacir Barbosa. Time teve a tarde para arrumar as malas e à noite a delegação segue para a capital gaúcha. O Vasco da Gama, que ainda não divulgou a relação, mas já há uma certeza de um desfalque sentido, porque o meio-campo Andrei está fora do jogo de domingo. O Andrei, ele chegou a treinar durante essa semana, desde que voltou da seleção. Não poderia jogar segunda-feira, a gente avisou isso aqui. A seleção chegou da Argentina depois da eliminação no Mundial, na segunda depois do meio-dia, e ainda tinha questão de revisão médica, enfim, questões também anímicas. Os jogadores vinham de uma eliminação de campeonato do mundo. Tudo isso foi levado em consideração. Na terça, os jogadores, ele e o Marlon Gomes, treinaram. Andrei reclamou de uma dor no joelho. Na quarta, ele voltou a treinar, mas não conseguiu completar a atividade. Questão de dor no joelho por conta de tendinite. Sim, tendinite. Esforço por repetição e jogando em gramados muito ruins, principalmente do estádio Diego Armando Maradona. Que paradoxo! Um estádio com o nome de um gênio do futebol com um gramado tão ruim. Chegando a ter 2-3 jogos apenas por economia e porque os grandes clubes de Buenos Aires, por exemplo, não quiseram ceder seus estádios para o Campeonato Mundial Sub-20, que nem na Argentina seria. Então os jogadores foram prejudicados e o Andrei reclamou do joelho. O joelho não estava legal e demanda um certo tempo. Ele vai ter a oportunidade de jogar pelo Vasco e se despedir ainda nos jogos no Rio de Janeiro, contra Goiás e contra Cuiabá. Como vai ter a data FIFA com um espaço, dá para tratar. E o Vasco conta com o Andrei, porque é um jogador talentoso. Diante do deserto, principalmente, que o Vasco tem de volantes, o Andrei é um belíssimo de um oásis. E o técnico Maurício Barbieri, a comissão técnica e a direção, todos contavam muito com o Andrei. Mas ele não suportou e está de fora. Ele não está relacionado para o jogo em Porto Alegre. Mas isso também contando muito que quem vai para Porto Alegre tem que estar dentro de algumas prerrogativas básicas. Primeiro, saúde plena. Tem que estar 100%. Segundo, foco total. E terceiro, só aqueles que entenderam e entendem o tamanho desse desafio da partida das 4 horas da tarde no Gigante da Beira-Rio contra o Internacional. Só aqueles que estão realmente imbuídos do espírito
de vitória, sabendo do clima que vai ser encontrado no Beira-Rio. O Vasco tem alguns ex do Internacional. Os mais importantes estão fora de campo. Paulo Brax foi diretor executivo do Internacional, saiu de lá meio que em rusga, tendo sido eliminado no ano passado na Copa do Brasil para o Globo, saiu de lá sem ter grandes amigos. Abel Braga tem moral, já passou pelo Inter, foi campeão do mundo, é um técnico renomado, mas na última passagem também deixou algumas rusgas, mas mesmo assim, sempre é prestigiado. Recentemente, chegou a dar uma declaração, quem sabe no futuro, não como treinador, mas como coordenador técnico. Esses dois conhecem bem o que o Vasco vai enfrentar domingo e como o Vasco pode vencer o Inter, que está vivendo um momento complicado, conturbado, no Campeonato Brasileiro não convence o seu torcedor, mexe demais no time. Foi eliminado recente na Copa do Brasil para o América Mineiro nos pênaltis, não chegou à final do Campeonato Gaúcho, que o Grêmio vem enfileirando títulos nos últimos anos, não está fazendo uma campanha maravilhosa na Copa Libertadores da América e tem receio na última rodada de ter que definir contra o Independiente Medellín a sua classificação. E do jeito que as coisas estão, tem um sentimento meio que de medo, de paura, de perder a classificação dentro de casa, que é o que tem acontecido. Todos esses traumas também circundam o nosso adversário. Só que o Vasco está na penúltima colocação. O Inter não, está na 13ª colocação. No Campeonato Brasileiro, apesar de não estar jogando bem, o Internacional está melhor do que o Vasco da Gama. E os jogadores que vão a Porto Alegre sabem disso. Esses têm noção de como ganhar do Inter e como se comportar. Não dá para tomar um gol e ficar desesperado. Tem que ter personalidade. Tem que saber jogar esse tipo de jogo. Marlon Gomes é a maior tendência para o lugar de Andrei no meio de campo. Ryan e Lincoln, como nós afirmamos ontem, tem muito prestígio, estão treinando muito bem. Talvez para começar um jogo como esse, não. Ryan com muito mais chances. Lincoln diria que passou à frente aí as casinhas de Robson Bambu e também de Miranda. Se tiver um problema na zaga, é o Lincoln que vai entrar pelo lado direito. Pelo lado esquerdo, Zé Vitor ainda está na espreita. Do meio para frente, poucas são as opções, mas o técnico Maurício Barbieri também não é de mexer muito, mas sabe que precisa taticamente mexer. Vai abrir mão dos 3 zagueiros, vai ter que dar uma mexida anímica no time, uma mexida de força e ele tem algumas alternativas. O Vasco, como eu disse, vai viajar agora à noite, amanhã treina no CT Hélio Dourado, próprio do Grêmio Porto Alegrense, para já sentir o clima. Porto Alegre, à noite, cai aquele friozinho, final de tarde, para já entender como é que vai ser o jogo no domingo. Como eu disse, na relação que ainda não tivemos, estarão os melhores, estarão aqueles preparados, conscientes daquilo que enfrentarão no domingo na capital gaúcha. Um time, Léo Jardim, que já foi adversário do Inter pelo Grêmio, Puma Rodrigues, que conhece, tá ali do lado, sabe como é jogar no Rio Grande do Sul. Manu Capasso, argentino, tão pouco, sabe muito como jogar esse tipo de jogo. Léo, o capitão, o que encara o torcedor, o que dá satisfação ao torcedor. Lucas Piton, que tá acostumado, jogou no Corinthians, onde a pressão também é muito forte. Jair, malandro velho, campeão brasileiro recente pelo Atlético Mineiro, já pegou momentos difíceis também na carreira. Marlon Gomes, é jovem, mas está acostumado, sabe que é jogar no Vasco. Aí a grande novidade, Matheus Carvalho, que jogou muito bem contra o Flamengo, entrou bem numa roubada danada e chamou muito atenção. Talvez seja o frescor, o jogador jovem, que vai ter um papel muito importante, marcar Alan Patrick, que é o principal jogador, o camisa 10. A gente tá falando isso aqui desde sexta-feira, o jogo é domingo. Os jogadores estão conscientes disso, que Alan Patrick, que fez gol na Libertadores pelo Internacional contra o Nacional de Montevidéu nesse meio de semana, não pode ficar sozinho, não pode pensar. E Matheus Carvalho deve ter essa função de grudar nele e fazer também o time andar. Na frente, a dúvida é o último homem. Pedro Raul deve ser mantido,
apesar dos bons treinos de Ryan, porque Egnaldo e Juan Seco ainda não saiu a relação, mas dificilmente posso afirmar que os dois estarão nesse time. Gabriel Peck, que vai voltar pela importância tática e por ser um jogador que o grupo acredita muito. Não que Orediano tenha caído em desgraça, muito pelo contrário, mas o gringo também vai ser preservado, mas provavelmente estará na delegação. E aí, para completar, como vai ser? 4-4-2, colocando um meia? 4-3-3, colocando Alex Teixeira? Meia, quando a gente fala, Carabarral é o único meia do elenco, mas o Barbieri não confia, não gosta, enfim. Essa é a dúvida nevrálgica do time do Vasco para enfrentar o Internacional. Mas nesse instante, pouco importa. Quem vai jogar tem que saber como vai ser o jogo em Porto Alegre. E esse time que está seguindo para a capital gaúcha, ao que parece, está mais do que consciente. Começou com o papo da torcida, começou com a pressão da direção, acabando com a pressão do técnico Maurício Barbieri. Agora é com eles dentro de campo. Sobre o Internacional não deve poupar ninguém. A princípio, time completo, só Johnny, volante, que foi convocado para a seleção norte-americana e que vem jogando bem. Campanharo deve voltar ao meio de campo. Dúvidas se o veterano Mercado, zagueiro, vai jogar ou não vai jogar. Se vai jogar Nico, se vai jogar Vitão. René está confirmado na lateral esquerda. Enfim, como vem o Internacional, vem confuso, vem no momento também de muita dúvida por parte do seu torcedor. Ingressos à venda para o público. Torcedor do Vasco tem um local específico no Gigante da Beira-Rio para fazer as suas compras a partir de amanhã. Amanhã e domingo, o torcedor do Vasco que chegar a Porto Alegre pode ir ali no Gigante da Beira-Rio, tem um local específico, entre no site do Internacional, as redes sociais estão aí divulgando imensamente para que você possa comprar seu ingresso e prestigiar o Vasco nesse jogo muito importante na capital gaúcha. Estarei seguindo amanhã, 10 horas da manhã, para Porto Alegre, já trazendo todo o ambiente, mas logo mais estarei no News com mais informações. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV dessa sexta-feira. Fiquem bem, grande abraço, até logo mais, tchau turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!